Oi gente, aqui é a Helena, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje começa a Book Friday na Amazon e eu já vou me adiantar aqui. Usem meu link para comprar livros na Amazon, o que vocês quiserem. Compre uma geladeira, gente, com o meu link na Amazon. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também as minhas redes sociais para vocês me seguirem. E hoje vai ser um papo com vocês. Eu não quero fazer muitas edições nesse vídeo também, mas eu ando um pouco reflexiva e tiveram alguns vídeos que eu andei vendo também que me deixaram mais reflexiva sobre literatura. E como a Book Friday tá aí, eu fiz alguns vídeos curtos para TikTok e Instagram, então eu resolvi também conversar com o meu público que me assiste principalmente aqui no YouTube. Vocês sabem, quem me acompanha aqui, sabe que eu tenho a minha série de vídeos de leitura da Rory Gilmore, que são os livros que é citado na série Gilmore Girls. Porém, não tinha como eu deixar passar batido uma questão muito importante que eu vejo nessa lista de livros, que é a grande maioria dos livros citados são de homens heterossexuais, brancos, cis e da língua inglesa. Não unicamente estadunidense, mas majoritariamente, mas também da língua inglesa em si. Não existe tanta variedade literária nessa lista e são mais de 350 livros, o que é um pouco assustador, porém não surpreendente. A questão de Gilmore Girls é uma série dos Estados Unidos e a gente sabe como são estadunidenses muito centralizados em si mesmo. Então, o consumo de cultura deles é basicamente deles próprios, no máximo alguns outros autores que não se pode ignorar, como por exemplo o autor russo Dostoiévski, o Gabriel Garcia Marques, da literatura latina. Então, assim, são músicas que eles obrigatoriamente não podem descartar, não podem fingir que não estão ali, mas em sua grande maioria os livros são deles. O que faz pensar que, apesar da Rory ser uma leitora voraz, né, ela lê muito, ela lê pouca variedade. E isso me fez refletir sobre nós, leitores brasileiros. Eu acho que a gente tem uma inserção cultural, principalmente dos Estados Unidos, mas também europeia e muito da língua inglesa, muito forte aqui no nosso país. Os Estados Unidos, eles são muito bons em propagar a cultura deles, né? A gente tem uma tendência de achar que tudo que é deles é bom, tudo que vem dos gringos é bom, e o que tem aqui a gente não gosta. Mas automaticamente muitas pessoas fazem cara feia para a literatura nacional, o que eu vejo como um problema sério e uma coisa muito ruim, porque a gente tem grandes nomes da literatura tanto antigamente quanto contemporâneos e diversos gêneros literários que a gente pode navegar por aí. Gente, o Brasil é gigantesco, existem diversos artistas brasileiros e diversas vivências que esses artistas escrevem. E eu acho que a gente poderia começar a diversificar mais a nossa lista de leitura. E não só do Brasil, tá? Eu tô me referindo a diversificar a nossa lista de leitura. Eu tô ficando bem branca, né? Peraí. Meu Deus do céu. Ai, isso que dá depender do sol para gravar vídeo. Mas enfim, diversificar nossa lista de leitura para a América Latina, para continentes diferentes da Europa e da América do Norte. Por exemplo, o continente africano, o continente asiático. Eu não consigo pensar em muitos nomes de autores desse continente, porque eu simplesmente desconheço, porque eu nunca cheguei a realmente sentar e pesquisar sobre esse tipo de literatura com tanto afinco como eu já fiz com a literatura inglesa, por exemplo. E eu sei que não sou só eu. E só para deixar claro, eu não tô aqui para cagar regra do que você tem que ler, do que você deve ou não fazer com a sua vida. Você faz o que você quiser. Isso são só pensamentos meus, reflexões minhas que eu gostaria de trazer para vocês. E aproveitando a Book Friday de novo, meu link aqui embaixo, pelo amor de Deus, gente. A gente pode diversificar mais a nossa literatura.
Porque a literatura, ela faz com que a gente viaje, né? A gente viaja por muitos mundos, a gente vive muitas vidas, a gente tem muitas aventuras. E a gente tem visões de situações diferentes e coisas que a gente nunca na vida vai passar. A gente consegue, pelo menos, ter uma certa experiência lendo. Não quero colocar no mesmo patamar de vivência e leitura, tá? Deixando bem claro aqui também. Quando você lê ficção, você consegue melhorar a sua forma de sentir empatia pelo outro. Você consegue se colocar melhor no lugar do outro. Isso já saiu até estudos sobre esse assunto. Então, quando a gente se coloca para ler a mesma coisa sempre, o nosso pensamento é aquele condicionadinho, bonitinho, da mesma coisa. Quando a gente começa a ver vivências que você não faz ideia que existe, que você nunca viu nada na vida daquilo, você começa a ter outros olhos, você começa a abrir mais seus olhos, mais seus horizontes. E muitas vezes você pensar, meu Deus, eu realmente não sei nada do mundo, né? E eu acho que como pessoa isso é uma coisa importante a se fazer. Como leitora, eu me sinto quase na obrigação de tentar conhecer outras literaturas do que eu estou acostumada. Você pode não sentir essa mesma vontade, tá? Mas eu acho que existem pessoas que sentem a mesma vontade que eu, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Outra coisa que eu vi foi a lista de livros mais vendidos no mês de abril. Foram muitos livros de autoajuda, de enriquecer rápido, de como passar por cima do outro, como passar a perna no diabo, alguma coisa assim. 4 livros de colorir e Café com Deus Pai. É entristecedor pra mim ver uma lista dessas, principalmente porque eu também sou escritora e eu falo de literatura, então me deixa muito triste 2 vezes. Mas eu sei que não é só preto no branco, não é só simplesmente pessoas compraram isso, porque existem muitas nuances aí. No Brasil, a gente tem uma literatura muito precarizada, o estímulo para a literatura não tem, e isso é um grande problema também, fora o que eu já falei sobre o tipo de leitura que leitores costumam ler, né, o tipo de padrão de leitura que temos, e agora quando a gente cai em pessoas que não leem. E não é simplesmente porque a pessoa não quer, não sente vontade, é preguiçosa. Existe uma tendência a fazer com que as pessoas não leem, principalmente pessoas de classe média baixa. E isso é proposital. Não dá pra pensar que não é proposital. E achar que existe uma resposta pronta para esse tipo de problema é um discurso até elitista. Simplesmente, porque não pega em biblioteca pública e lê no ônibus. Não é tão simples, tá? As respostas não são tão simples. A questão da literatura no Brasil é muito mais complexa que isso. Não é aquele tipo de redação do Enem que a gente escreve o problema, discorre sobre o problema e no final, na conclusão, a gente tem a solução para tudo. Infelizmente, não é assim. A questão ali de Café com Deus Pai também tem muita questão da religião em volta disso e de igrejas em volta disso, então assim, também não dá pra levar tanto em consideração. E os livros de colorir, tudo bem, você pode colorir os livros e tal. Existe um grande boom agora nesses livros. E os livros de autoajuda, de enriquecer rápido, porque quem não gostaria de enriquecer rápido, né? E a ficção fica meio deixada de lado. Mas a questão é que a gente também esquece o detalhe de que existe muita pirataria de livros no Brasil. E não é contabilizado esses livros piratas. E não é contabilizado essas pessoas que pirateiam os livros. E muitos livros pirateados no Brasil são os livros de ficção. Então é muito difícil que eles apareçam também constantemente nessa lista. E tem a questão de que, por mais que você tenha esses livros, não necessariamente as pessoas leem esses livros. Porque também temos a questão de que a leitura no Brasil é baixa. As pessoas leem pouco, eu acho que elas até leem mais, principalmente por conta do BookTok e tudo mais. Eu vejo um pouco mais pessoas lendo, mas eu gostaria que fossem mais pessoas, obviamente.
Mas não tem como a gente saber desses livros também quem leu, né? Quem realmente leu Café com Deus Pai, quem realmente leu os livros de autoajuda e contabilizar quem pirateia livros de ficção. Mas a questão volta também por um padrão, né? Por um padrão de leitura que é seguido. O Café com Deus Pai estava em alta, esses livros de autoajuda, de financeiro, tá sempre em alta. Cada vez mais as pessoas estão cada vez mais desesperadas porque tá difícil, gente. Tá difícil para todo mundo. Tá caro viver, tá muito caro viver. Então as pessoas querem dar um jeito na vida delas. E eu também fico pensando que o raciocínio deve ir pro lado de que prefiro comprar um livro que talvez me ajude financeiramente do que comprar um livro de ficção que não me serve para nada. Muitas aspas nisso, porque também tem outro porém aí, que tem uma questão de sempre ser produtivo. A gente hoje em dia tem um discurso muito forte de que você tem que ser constantemente produtivo. E já vi pessoas falando que não leem ficção porque não te levam a nada. O que já é uma mentira, porque te desenvolve senso crítico, te desenvolve raciocínio e empatia pelo próximo. Mas também às vezes as pessoas não estão nem aí pra isso, né? Assim, esse vídeo ele não tem roteiro, como você pode perceber. Eu estou divagando completamente sobre as questões literárias que eu vi nesses últimos tempos. E eu acho que é um assunto muito complexo de se falar. Tem muitas nuances, eu me sinto completamente ignorante, então eu só queria mesmo conversar com vocês sobre esse assunto. E trazer questionamentos e uma troca de ideia com vocês de forma respeitosa, tá, gente? Não vou aceitar desrespeito aqui, então nem tentem. Mas uma forma também de reflexão. E se você puder, e se você pensa em comprar alguma coisa na Book Friday, procura tentar sair um pouco desse padrãozinho de leitura que você tem, nem que seja um livro. Apesar de que livros são caros e às vezes você realmente só quer comprar um livro, tenta comprar um livro diferente, um livro de algum autor da América Latina, um livro de um país que você nunca pensou em ler. Sei que tem um problema de traduções, né? Porque não vai ter todos os livros traduzidos no Brasil. Talvez em inglês você tenha mais sorte em achar traduções, dependendo do país. Sim, mas aí tem a questão, não é todo mundo que lê inglês, não é todo mundo que tem inglês como uma língua fluente, ou pelo menos entendível, né, um nível intermediário. Então, assim, o que tiver ao seu alcance, tá? Ao seu alcance, tenta abrir um pouco mais o tipo de literatura que você consome. Tenta sair um pouco dessa bolha língua inglesa americanizada que a gente tem, que é normal, tá? Eu não tô sendo aqui eu não quero ser aqui a detentora da verdade, a que está num pedestal acima de todo mundo, não, tá? Porque Stephen King é meu autor favorito. Ele é um homem branco, hétero, cis, estadunidense. E ele é um dos meus autores favoritos. Mas eu tenho tentado ler cada vez mais livros diferentes do que eu estou acostumada a ler. Abranger mais a minha visão de mundo, porque realmente me ajuda. E eu acho a literatura linda, porque ela te dá ferramentas para fazer isso. Eu sou completamente apaixonada por essa arte e eu acho que muita gente aqui que talvez esteja me escutando também é muito apaixonado por essa arte, então é um pedido meu para que a gente juntos comece a sair um pouco dessa rota e um pouco talvez para um desconforto, porque o desconhecido às vezes pode ser desconfortável? Pode. E se você quer fazer isso, mas nunca leu assim muitos livros nacionais, comece pelo Brasil. Sempre começa pela gente. Sempre vamos abraçar a gente antes. E aí vai desbravando o mundo. Eu acho que dá pra fazer um grande mochilão dentro de casa com isso. Bom, gente, é isso. Hoje foi o papo, né? Eu não quero fazer muitas edições, espero que esse vídeo
chegue até vocês, que vocês tenham o coração aberto para me ouvir. Foi meio bagunçado, minhas ideias estavam meio bagunçadas, mas eu queria colocar para fora isso para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer aos apoiadores do canal estarem aqui sempre comigo. Muito obrigada, gente. Agradeço a você que ouviu até o final, que comentou também de forma respeitosa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!